Aula número 1, coordenadas cartesianas. Nós vamos fazer um estudo de coordenadas cartesianas baseado nesse desenho que você está vendo aí. Então, aqui nessa região toda aqui, eu vou chamar de plano cartesiano. Então, o nosso plano cartesiano é tudo que está aqui dentro. Isso aqui é plano cartesiano. Vamos dividir esse plano cartesiano em 4 regiões. Faço um eixo horizontal, que eu vou chamar eixo do x, e um eixo vertical, que eu vou chamar eixo dos y. E, portanto, ele dividiu esse plano em 4 regiões. Aqui uma região, que eu vou chamar do primeiro quadrante, outra região que eu vou chamar de segundo quadrante, mais uma região aqui que eu vou chamar de terceiro quadrante, e finalmente a última região que eu vou chamar de quarto quadrante. Então aqui eu tenho a primeira região, que é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, que é a segunda região, a terceira região é o terceiro quadrante e a quarta região é o quarto quadrante. Agora vamos marcar um ponto em cada um desses quadrantes aqui. Vamos começar pelo primeiro quadrante. Esse ponto que vocês estão vendo aqui é o ponto 2 e 4. Por quê? Porque ele se afastou da origem desse zero 2 unidades no eixo do x e se afastou para cima no eixo dos y 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Portanto, as coordenadas desse ponto aqui é 2 e 4. Se eu deslocar esse ponto para cá, eu tenho as coordenadas desse ponto no eixo do x 1, 2, 3, 4, no eixo dos y 1, 2. O que eu quero dizer é que a posição 4 e 2, que é essa daqui, é diferente da posição 2 e 4. Portanto, as posições que nós estamos mostrando, 2 e 4 e 4 e 2, são diferentes. Vale as coordenadas de um ponto a partir da coordenada do x, que é a primeira leitura que eu faço, e a segunda leitura é o y, que é 2. Nesse caso é 4 e 2, que é uma coordenada. Então, para que o ponto esteja no primeiro quadrante, tanto o valor x, mostrado aqui, quanto o valor y, todos eles são positivos. Observe que eu estou movimentando o ponto no primeiro quadrante e as coordenadas sempre são positivas. Bem, agora vamos colocar esse ponto no segundo quadrante, na segunda região. Então vamos trazer ele para cá e vamos colocar esse ponto nessa posição aqui. Essa posição, o valor da coordenada é menos 5 e 4. Por quê? Porque esse ponto, no eixo horizontal, ele deslocou 1, 2, 3, 4, 5 unidades à esquerda do zero. Portanto, a esquerda do zero é negativo para o eixo do x. E deslocou 1, 2, 3, 4 unidades para cima no eixo dos y. Portanto, esse ponto no segundo quadrante, ele obrigatoriamente tem uma coordenada negativa de x e uma coordenada de y positivo. Observe, se eu movimentar aqui, sempre o valor de x será negativo e o valor de y sempre será positivo. Agora vamos passar para o terceiro quadrante. O terceiro quadrante, eu tenho um ponto aqui, que é menos 4 e menos 3. Menos 4 por quê? Porque se o ponto está nessa posição, ele deslocou 1 unidade, 2, 3, 4 unidades à esquerda do zero, no eixo do x, portanto é negativo, e deslocou 1, 2, 3 unidades para baixo do zero, no eixo dos y, portanto é menos 3. Todo ponto no terceiro quadrante tem uma coordenada negativa e a outra negativa. As duas posições que eu tenho aqui, tanto de x como de y, são negativos. Então observe que os números são sempre negativos.
qualquer posição que eu coloque aqui no terceiro quadrante, o valor de x é negativo e o valor de y é negativo. Esse ponto, negativo e negativo. Agora vamos para o quarto e último quadrante. No quarto e último quadrante, eu tenho a coordenada de x está à direita do zero, portanto é positivo. Porém, o valor de y está abaixo do zero, no eixo dos y, portanto é negativo. Então, um ponto no quarto quadrante, ele tem valor de x positivo e o valor de y negativo. Eu estou movimentando o ponto em várias situações aqui e todas elas mostram o valor de x positivo e o valor de y positivo. Falta agora a gente verificar quando esse ponto parar em cima de um eixo. Vamos parar aqui em cima. Quando ele para em cima do eixo positivo, que é essa região, o valor de y é zero e o valor de x é positivo. Por que o valor de y é zero? Porque não tem altura. Se eu tivesse uma altura aqui, nessa posição, esse número indicava. Ele não tem, ele vai diminuindo, 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 até que chegou em cima do eixo, tornou zero. Eu caminhando em cima do eixo vai ser sempre zero. Então, qualquer ponto que esteja em cima do eixo do x, o valor de y é zero. E o ponto sempre será o valor de x e o y zero. E se ele parar nessa posição agora ele está em cima do eixo dos y. Qualquer valor em cima do eixo dos y, ele tem o valor de x negativo, zero. Por quê? Porque não tem esse deslocamento aqui, ó, à direita e nem à esquerda. À direita e à esquerda. Ele para em cima desse eixo, isto quer dizer que o valor de x torna-se zero. Tanto ele vem aqui, como ele vem para cá também. Então, um valor em cima do eixo dos y, uma coordenada, o valor de x é zero. E quando ele for para a última posição dele, que é a origem, ele está em cima do cruzamento do eixo do x com o eixo dos y, o valor se torna 0, 0, e é chamado de origem.